Olá, bem-vindos ao podcast Agentes de Saúde do Brasil. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, tem causado bastante burburinho. A possibilidade do governo federal pagar os agentes comunitários de saúde, os ACS, e os agentes de combate às endemias, os ACE, diretamente, usando o Pix. A nossa fonte para essa conversa é um artigo bem recente do GASB, o Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil. E a missão aqui é tentar entender o que essa mudança poderia significar de verdade, né? Quais são as barreiras e o impacto para esses profissionais tão essenciais. Vamos lá destrinchar isso. Então, a proposta que está mais forte, circulando bastante, principalmente em rede social, é essa: usar o Pix, que é rápido, né, para o governo federal, mandar a grana direto para a conta dos agentes. Fazem até a comparação com o sistema que já existe para os aposentados, pensionistas do INSS. Parece um sonho antigo para muita gente, não é? Menos papelada, dinheiro na mão mais rápido. Exatamente. E o que eu acho fascinante nisso é pensar em quais verbas poderiam entrar nesse pagamento direto. O artigo do JASB menciona o salário base, claro, mas também o incentivo financeiro adicional, que o pessoal conhece como IFA, às vezes até como 14º, né? E também recursos de programas específicos, tipo do financiamento da atenção primária e até do PAC-VS, que é o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. Hoje, tudo isso passa pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS, vai para os municípios e só aí chega nos agentes. A ideia é pular uma etapa. E essa parte de incluir fundos de programa, como esse PAC-VS que você mencionou, direto via Pix, que impacto prático teria isso, além da agilidade que a gente já falou? Olha, além da velocidade e da segurança, também o artigo bate muito na tecla de evitar desvios, né? Porque iria direto para o agente. Incluir esses fundos específicos, como o do PAC-VS, poderia, pelo menos na teoria que a proposta desenha, garantir que esse dinheiro que é para qualificações bem específicas chegasse sem filtro, sabe? Ou sem aqueles atrasos que às vezes acontecem na gestão municipal. Isso, assim, poderia dar mais autonomia, fortalecer a execução do que foi planejado lá no nível federal, mas claro, isso é o desenho da proposta, né? Certo, mas tem um ponto importante que me chamou a atenção lendo o artigo e que pode gerar confusão. É que essa mágica do Pix federal não seria para tudo, né? O artigo separa bem as coisas. Perfeito. Essa distinção que o JASB faz é crucial, é fundamental mesmo. Adicional de insalubridade, por exemplo, ou aquelas gratificações que são definidas por leis municipais, o pagamento das férias, progressão em plano de carreira local. Tudo isso, olha, continuaria sendo responsabilidade da prefeitura, do município. O Pix federal seria só para a verba que vem de lá, do governo federal, como o piso e o IFA. É importante não misturar, senão cria uma expectativa que não é real, né? Parece tão simples na teoria, né? Dinheiro federal, Pix, conta do agente. Mas aí a gente sempre esbarra num ponto-chave quando se fala de governo no Brasil. A tal da burocracia. A parte legal. Exato. Aí que está o grande porém da história. É curioso o contraste, né? A tecnologia, o Pix, tá aí. É quase instantâneo. Só que a velocidade real dessa mudança vai depender de uma engrenagem bem mais lenta. A da legislação, da política. Na administração pública, não adianta só ter a vontade ou a ferramenta tecnológica. Precisa de lei. O artigo é bem claro nisso. Para o Ministério da Saúde, através do FNS, poder fazer esses pagamentos direto na conta é indispensável um projeto de lei, um PL específico que autorize, que formalize essa modalidade de repasse. Sem essa base legal, é só uma ideia interessante, mas que não sai do papel. E essa necessidade de uma lei, digamos, padrão para qualquer mudança assim nos repasses federais, ou tem algo particular por ser o Pix ou por envolver os agentes especificamente? É um requisito padrão, sim. Sempre que se altera a forma como o recurso federal é transferido e gerenciado, especialmente quando você cria um fluxo direto para o beneficiário final, pulando o intermediário municipal, que hoje é a regra, né? Precisa dessa autorização legal.
O Pix é sua ferramenta, o meio. A questão de fundo, a questão legal, é sobre a autorização para usar essa ferramenta nesse fluxo diferente para essa finalidade específica. Entendi. Faz sentido. E além dessa barreira legal, o artigo do JASB também já meio que antecipa uma possível barreira política, né? Parece que nem todo mundo ficaria feliz com essa mudança. Sim, e isso infelizmente não chega a surpreender. O JASB alerta para esse risco que é real de ter resistência, principalmente vindo de entidades que representam prefeitos, secretários municipais de saúde. O argumento principal provavelmente seria a perda de controle sobre esses recursos federais. Hoje eles passam pelos cofres municipais antes de chegar na mão dos agentes. Menos controle significa, na prática, menos poder de gestão local sobre como e quando esses fundos são usados ou pagos, né? O histórico de luta da categoria, como o próprio texto menciona, mostra que avanços importantes muitas vezes enfrentaram esse tipo de oposição. O que leva a gente direto para a questão da mobilização, então. Se precisa de lei e a resistência política é provável, como é que essa ideia pode de fato sair do campo das possibilidades e virar realidade? A chave, segundo o artigo aponta, está na pressão e na articulação da própria categoria, dos próprios agentes. O texto até incentiva, né, que os agentes cobrem suas lideranças, sindicatos, associações e busquem apoio lá no Congresso Nacional, para criar e aprovar esse tal projeto de lei. Ele lembra vitórias passadas, como as emendas constitucionais importantes para a categoria, que só aconteceram com muita união, muita persistência. Isso levanta uma questão bem importante sobre a capacidade de organização e qual estratégia política seria necessária hoje, nesse cenário, para fazer essa pauta avançar de verdade. Ok. Então, para a gente amarrar o que o artigo do JASB nos mostrou, temos uma proposta que usa uma tecnologia moderna, o Pix, para tentar fazer um pagamento mais direto, mais ágil e, quem sabe, mais seguro das verbas federais para ACS e ACE. Os benefícios parecem claros: agilidade, segurança. Contudo, depende totalmente de uma mudança na lei, uma legislação específica. E muito provavelmente vai ter que enfrentar e vencer a resistência de gestores municipais. É isso? Exatamente isso. O caminho não é simples, não é automático só porque a tecnologia existe. E isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar um pouco, com base em tudo que a gente conversou aqui. Sabendo que criar uma lei é crucial, é indispensável e que a oposição de gestores locais é uma barreira bem real, quais seriam, na prática, as estratégias de mobilização e de negociação política mais eficazes que os agentes e suas representações poderiam usar hoje? Como transformar essa promessa tecnológica do Pix numa realidade concreta lá no contra-cheque? Fiquei a reflexão. Uma ótima reflexão para fechar. E com isso, nós encerramos essa análise aqui no podcast Agentes de Saúde do Brasil. Até a próxima.